Agradeço também a todas essas pessoas que me ajudaram a produzir, forneceram materiais e me ajudaram a preparar a palestra. Eu vou cobrir esses 8 pontos bastante rapidamente, e se tiver questões depois vocês fazem. A primeira parte realmente é uma parte até um pouco pedagógica, muitos de vocês já conhecem, vai parecer repetitivo, projeções futuras. Depois, no quarto, eu começo a discutir uns assuntos que ainda não são muito discutidos, né? A ciência avançou bastante nessas áreas, mas eles ainda não atingiram um certo conhecimento ou preocupação pública, se há limites para adaptação. Aí depois eu entro na parte, vamos dizer assim, mais que o Christopher pediu para eu cobrir, o Acordo de Paris. O Christopher não pediu, mas eu coloquei na palestra 2 comentários que eu quero fazer sobre os tópicos desse workshop. O tópico de hoje, de aviação. Eu não sou especialista nem na engenharia, nem na química e nem na parte de aviação, mas eu quero fazer 2 comentários sobre a implicação oportunidades e riscos que combustíveis para aviação, biocombustíveis para aviação pode ter para a Amazônia. Eu sou um pesquisador sobre a Amazônia toda a minha carreira e eu tenho preocupação especial pela Amazônia. Também tenho preocupação muito com o Nordeste e eu vou falar um pouco do tema de amanhã, fazer algumas provocações de energias renováveis e o desenvolvimento sustentável do Nordeste. E, por fim, eu vou tratar do que o Cristo pediu para mim, um pouco dizer das implicações da mudança política nos Estados Unidos. E, por coincidência cronológica, hoje de manhã saiu publicado no jornal Valor um artigo que eu escrevi, que é exatamente o tópico 8. Então, eu estou basicamente me adiantando. Eu peguei do artigo e ilustrei um pouco o que eu quero dizer com as preocupações. Eu acho que nós estamos vivendo um período muito diferenciado na humanidade. Nós hoje chamamos de antropoceno, saímos do holoceno, que foi um período de grande estabilidade climática nos últimos 11 mil anos, e entramos num período em que a ação humana, por isso que é antropoceno, é uma época climática em que o clima responde à ação humana, e a principal característica do antropoceno é a velocidade das transformações. Não é necessariamente o aumento da temperatura, mas é a velocidade que o processo está assumindo. Então, essa é uma diferenciação fundamental, principalmente quando a gente vai discutir um pouco algumas críticas que possam se fazer aos riscos que as mudanças climáticas se apresentam. Muitas vezes se fala, mas o clima da Terra já teve todas essas variações. Sim, já teve, e muito mais, mas não neste ritmo. E não desde que existe Homo sapiens aqui, e não em pelo menos 20 milhões de anos. Dá para ver as ações humanas pelo balanço de carbono, né? Nós estamos lançando, isso aqui é o balanço de CO2, isso não é todos os gases de efeito estufa, é só o CO2, e uma média desse período, dessa década, 2006-2015, perto de 40 bilhões de toneladas, 91% esse é CO2. Vem da queima de combustíveis fósseis, e obviamente combustíveis fósseis de aviação correspondem aí a 2%, pelo menos a aviação internacional, 2% desse total, e 9% de CO2 vem de mudanças dos usos da terra. E para onde vai? 44% fica na atmosfera, esse é o principal gás que está fazendo com que a temperatura aumente, e felizmente ainda a biota terrestre absorve 31%, e os oceanos, que já absorveram muito mais no passado, hoje absorvem 26%. Muito dessas absorções são resultado do próprio aumento da concentração de gás carbônico. Você tendo mais gás carbônico na atmosfera, a diferença de pressão entre o gás carbônico da atmosfera e o gás carbônico dissolvido no oceano é
ela é positiva, então tem um fluxo da atmosfera para dentro do oceano. As plantas também se tornam mais eficientes na produção da fotossíntese com mais CO2 na atmosfera, até certos limites. Então, esse é o quadro. Bom, esse é o grande crescimento do CO2, naquele lugar lá, no topo de uma montanha no Havaí, Mauna Loa, que é muito um ar já totalmente misturado, longe de cidades, mostra, sem sombra de dúvida, passamos de 400 partes por milhão. E aqui dá para ver, isso aqui começa em 1880, azul é um pouco mais frio e vermelho é mais quente. Então, se vocês olham, deixa eu ver se eu consigo passar de novo. Não. Dá para ver, o aquecimento não é homogêneo, ele varia, mas dá para ver claramente o aquecimento. Eu estou passando isso muito rápido. Esse do IPCC, quantos graus a temperatura já aumentou em 112 anos, 111 anos. E notem que também é muito heterogêneo espacialmente, mas olha aqui, ó, o Brasil, principalmente o centro-leste do Brasil, já aumentou 1,5 a 2 graus. Aqui aumentou muito mais do que a média global. A média global foi 1 grau até hoje. Por quê? É uma soma de aquecimento e desmatamento. Quando substitui o cerrado, quando substitui a caatinga, quando substitui a Mata Atlântica por agricultura, você muda o padrão microclimático, basicamente se reduz a evaporação e é um fator de aquecimento. Então, metade nessas regiões é um fenômeno do aquecimento global e metade é um efeito de mudança da vegetação. 2015 havia sido, quando essa gráfica foi feita, o ano mais quente, mas já foi superado por 2016, o ano mais quente do registro histórico, aí, desde que existem termômetros. Uma grande preocupação, lembra que eu mostrei aqueles 2 sumidouros oceânicos e atmosféricos, é que de 2015 para 2016 houve um aumento de 4 ppm, e 4 ppm num ano, 4 partes por milhão de CO2. O aumento médio do CO2 vinha sendo 1,5 a 2 ppm. Lógico, pode ser um pouco um efeito transiente, principalmente que houve um ano de El Niño muito intenso, 2016, ou não, ou já pode ser um primeiro sinal de que os sumidouros oceânicos e terrestres estão começando a dar seus primeiros sinais de saturação. Todas as previsões são que no final do século, se o aquecimento continuar, o oceano não mais absorverá CO2. Por quê? Porque com a temperatura, com o aumento da temperatura, você muda a química interna do oceano que transforma CO2 em ácido. E é uma química complexa que passa por várias reações envolvendo o íon bicarbonato. E em mais altas temperaturas, essa reação se torna ineficiente e, portanto, o oceano passa a não mais absorver CO2. Na questão da biota terrestre, mais CO2, normalmente as plantas são mais eficientes, até um certo limite, depois o CO2 é tóxico. E só que com maior alta temperatura, a respiração do solo, né, vamos dizer assim, a respiração heterotrófica, chamada respiração da fauna, dos micro-organismos do solo, ela aumenta muito e ela consome o carbono do solo e ele compensa essa absorção da fotossíntese e as plantas também passam a não ser mais eficientes. Então, existe um risco dobrado de tudo que a gente está jogando hoje, que 50% em média sai da atmosfera, que esse número vai crescendo com as décadas se o aquecimento continuar. Quando a gente olha 100 mil anos do registro, eu vou olhar um pouquinho a perspectiva de mais longo prazo aqui, 4 slides, nós vamos ver realmente uma variação de temperatura, o último pico da última glaciação, e realmente nós saímos da última glaciação, 20 mil anos, chegamos no ótimo interglacial, no Holoceno, 10 mil anos atrás, 11 mil anos atrás, e vocês veem, comparam aquela flutuação lá de temperatura com essa flutuação da época glacial. É isso que fez com que muitos tenham sugerido que a agricultura só pode se estabelecer no Holoceno. Ela teria mais dificuldade de se estabelecer aqui, que os povos eram nômades, tinham que migrar
por milhares de quilômetros que o clima variava muito. É uma teoria muito interessante e cada vez tem mais adeptos. E aí mostra que nesse gráfico todas as grandes migrações que houve dos povos, logicamente, aqui nós estamos falando antes da civilização, e a estabilidade. E as projeções, né, o que pode acontecer? Nós já estamos aqui, né, eu mostrei, e nós podemos, em algumas projeções, se as emissões continuarem aumentando, nós podemos aumentar 4, 5, 6 graus a temperatura nos próximos séculos. E o compromisso de Paris fica ali. Muitos estudos têm indicado os riscos, né? Quais são os riscos chamados tipping elements, o risco de um ponto sem volta, um ponto de ruptura. E há vários, o mais conhecido é o desaparecimento da geleira, do gelo no Oceano Ártico, que está se processando muito rapidamente. Eu não tenho tempo de mostrar todos os outros. Eu e meus estudantes propusemos esse aqui, o risco de desaparecimento da floresta amazônica, que também recebe muita atenção hoje científica. E há uma reversão da circulação termoalina aqui, circulação oceânica, que a água afunda lá no Oceano Norte, anda pelo fundo e emerge aqui, anda por todos os oceanos, e ela muda completamente a circulação global se essa água, se essa circulação perder a intensidade. Então, tem um monte de riscos, riscos mesmo de mudanças sem volta, e algumas são muito preocupantes, por exemplo, o aquecimento do Oceano Ártico, porque tem uma quantidade muito grande de metano dentro do Oceano Ártico. E se houver uma desestabilização desse metano, esse metano acaba na atmosfera e ele amplifica o aquecimento global. A floresta amazônica, por exemplo, tem na faixa aí de 120 bilhões de toneladas de carbono, tem que multiplicar por 3,67 para ir para CO2, quer dizer, uns 500, 600 bilhões de toneladas, equivalente a 15 anos de emissões globais. Então, se houver uma desestabilização dessa floresta, da floresta boreal, nós vamos ter também uma outra grande emissão. O que eu estou fazendo aqui? Esse gráfico também mostra... Isso aqui é 20 mil anos, desde a última glaciação, para vocês terem uma ideia, como a temperatura subiu, chegou no Holoceno, 10, 11 mil anos atrás, e aqui são os vários cenários do IPCC, isso é jargão do IPCC, esse 8,5, 6, 4,5, são várias trajetórias de emissões, esse número se refere a forçante radiativa, quantos watts, 8,5 watts por metro quadrado, é quanto que nesse cenário, quantos que os gases estariam jogando de radiação térmica da atmosfera para a superfície, para vocês terem uma ideia física. O 2,6 é o de equilíbrio, de ficar abaixo dos 2 graus. O 8,5 é a trajetória, seria trajetórias crescentes. E aqui, alguns desses pontos, tipping points, esse o que nós temos estudado muito, da Amazônia, é na faixa de 4 graus de aumento. Mas olha aqui, na faixa de 2 graus, olha, isso aqui da faixa de Paris, né? Faixa de Paris, os recifes de coral já seriam muito, muito afetados, assim como o gelo no Ártico desapareceria durante o verão. Então, mesmo com 2 graus, tem inúmeros riscos. Depois tem uma outra faixa de riscos que começa na faixa 4 a 6 graus, a Amazônia, as florestas boreais, e a THC, circulações termoalinas, e depois tem uma outra faixa com um pouco mais de 5 a 10 graus, que já geleiras da Antártica Ocidental e outras. Então, isso mostra esses riscos em função de Paris. Em outras palavras, mesmo se a gente atingir os objetivos de Paris, muita coisa já se tornado irreversível. Talvez eu não precisasse dizer para essa audiência aqui, mas como sempre essa questão volta, e no fim eu vou falar um pouco do risco da administração Trump. Então, deixa eu... bom, obviamente, essa figura ela é muito clara, quer dizer, nós temos
o CO2 muito estável por 2.000 anos, e o clima bastante variável, e a gente poderia chamar isso aí uma medida da variabilidade natural, mesmo com a forçante radiativa, como nós chamamos, que é a forçante da interação das moléculas de CO2 com a radiação térmica, infravermelho térmica, o clima é muito variável. Tem um monte de razões, eu não tenho tempo. Mas tem uma clara correlação do aumento do CO2 com a temperatura. Mas isso é só uma correlação, uma observação. Então, a ciência avançou muito. Isso aqui foi a NASA que fez, é um trabalho da NASA. Então, pergunta, o que está realmente aquecendo o planeta? Eu não sei se você consegue apagar essa luz. Porque não está dando para ver o... deixa eu ver o que é o próximo. Então, a NASA fez uma série de simulações, só que não está aparecendo, alguma coisa não deu certo aqui. É que devia estar aparecendo aqui. Ali é o observado e aqui alguma coisa na conversão do software, do PowerPoint. Vocês não vão conseguir ver. Para cada uma dessas curvas, vocês só estão vendo a observada, mas ele está fazendo várias perguntas do tipo, é a radiação solar? São os gases de efeito estufa? E não saiu. Então, isso aqui eu vou pular, infelizmente, porque é um gráfico muito interessante, mas está aí, para quem quiser. Ele, de fato, não saiu nessa... No meu computador ele aparece direitinho, mas quando passou para outro computador ele não saiu. Então vocês não vão conseguir ver. Agora apareceu. Desculpe, acho que era eu que devia ter apertado isso aqui. Ó, variações orbitais. Tá, então, sempre a base é observada. Ó, variações orbitais não fariam... elas não têm condição. Variações orbitais são pequenas variações da órbita da Terra variando a radiação solar. É o Sol, né? Aí a potência do Sol, as manchas solares, os mínimos solares, também não. São os vulcões. Vulcões, claramente, quando há um vulcão, a temperatura baixa. Vocês veem lá, por exemplo, o Pinatubo, toda vez que há um vulcão, vai ter uma queda de temperatura, mas os vulcões não têm condição de explicar esse registro lá das observações. E a combinação dos três fatores naturais. Variações da órbita, variações do Sol e variações dos vulcões. Também não consegue. Se não é natureza, é o desmatamento. Então, vamos ver o desmatamento global, né? O que o desmatamento faz. Às vezes aumenta, às vezes diminui, depende de onde é o desmatamento. Nos trópicos, o desmatamento aquece. E quando é florestas boreais, o desmatamento esfria, porque você expõe a neve e a neve reflete radiação solar. Então, tem um efeito, mas é muito pequenininho. Ou é a poluição do ozônio. O que o ozônio... O ozônio é um potente gás de efeito estufa e ele aumenta na troposfera devido à injeção de dióxido de nitrogênio, não é. Ou a poluição dos aerossóis. Aerossóis esfriam, aerossóis de sulfato refletem a radiação solar. Veja que o efeito dos aerossóis é um grande resfriamento, porque nós emitimos muito combustíveis fósseis que têm enxofre, e esse enxofre vira sulfato. Aerossóis na atmosfera hoje é um grande fator de resfriamento. Não, realmente são os gases de efeito estufa. Então, nessa simulação, só se coloca os gases de efeito estufa crescendo. E você vê que ela, indiscutivelmente, é a mais próxima. E, por fim, veja por você mesmo. Então, esses são todos os gases de efeito estufa e quando coloca todos os fatores juntos. Então, vocês vão ver que o que controla mais é o gás de efeito estufa, que fica um pouco para cima, e resfriado pelos aerossóis. Então, esses são os dois fatores que estão controlando a temperatura, o aumento da temperatura. Então, colocando todas essas funções, nós vamos ter uma boa representação do aumento da temperatura. E
E as projeções futuras, né, para o Brasil e para o mundo? Quão diferente pode ser o clima do futuro? Esses são aqueles vários cenários que eu mencionei, e essas são as emissões. Nós estamos aí na faixa de 40 bilhões de toneladas, e o vermelho são as várias trajetórias possíveis, e o planeta aquece entre 3 e 5, até 2100, e aí o azul é o cenário de estabilização das emissões entre 1 e 2,3, e ele exigiria, já o azul exigiria emissões negativas. Isso é muito importante também nesse contexto de biocombustíveis. E aqui, quais seriam essas duas famílias de cenários, quanto que elas aumentariam a temperatura, aqui até 2300, porque no cenário, naquele outro cenário, as emissões só estabilizam no século 23, e a temperatura aumentaria muito. Aqui é uma outra maneira também visual de ver o aumento da temperatura desde 1850 e até 2100. Veja como esse círculo ele vai aumentando muito rapidamente. Vocês estão vendo 1 grau, vai chegar a 2 graus, e os anos, aí, olha, no futuro, olha como aumenta a temperatura rapidamente, 4, 5, só para dar uma visualização de quão rápido seria esse aumento da temperatura. Para o Brasil, como seria o aumento da temperatura para esses vários cenários do Brasil? E aqui eu coloco realmente a temperatura mesmo, não só quantos graus vai estar acima ou abaixo. A temperatura média era 24,4, nós somos um país tropical, a temperatura média do planeta era 14 graus e meio, o Brasil já era 10 graus mais quente que a temperatura média, porque estamos nos trópicos. A temperatura média já é 25,5, aumentou 1,1 graus no Brasil como um todo. E vocês veem os vários cenários. O Brasil realmente, no cenário de emissões mais acelerado, ao continuar na mesma trajetória, vai ser um país muito difícil de viver, porque, olha, em 2100 a temperatura já chega a 30, 31 graus, temperatura média. Realmente uma situação muito difícil. Isso seria o Brasil nesse pior cenário. Quantos graus a temperatura aumentaria? A região costeira sempre a temperatura, o aumento é menor, porque é controlado pela temperatura do oceano. Também, quais seriam as mudanças, e tem muito a ver com o desenvolvimento, com a utilização dos recursos. Essas áreas em verde são onde a chuva poderia aumentar, e amarelo, marrom, onde podia diminuir. Esse padrão, cada vez mais, tem uma incerteza aqui, as barras são os lugares onde tem mais certeza, mais incerteza, mas veja que é um padrão que já está ficando muito clássico em quase todas as simulações com os modelos climáticos. É uma grande diminuição no Nordeste e boa parte da Amazônia, e um ligeiro aumento no sul do Brasil. Então, esse é um cenário que não pode mais ser desconsiderado. Se não tenho tempo de explicar um pouco a dinâmica meteorológica, tenho trabalhado com essa questão, por que o aumento da temperatura, por que o aquecimento global causa esse padrão, tem explicações. E também, também se prevê mais dias secos consecutivos em grande área, e também aumento de dias com precipitação extrema. Quer dizer, pode ter uma situação de extremos dos dois lados, de chuva e de seca aumentando. Essa é uma questão que eu estou começando a trazer e discutir, porque ela é de menor conhecimento e discussão. Há limites para a adaptação. Qual a nossa capacidade de adaptação às mudanças climáticas? Então, esse é um gráfico clássico do IPCC, que avalia o último IPCC, a quinta avaliação geral do IPCC, 2013 e 2014, e ele diz assim, o risco e potencial de adaptação, né? Muito baixo, médio e muito alto. Então, vocês veem, o presente, o risco médio do planeta está ainda em baixo. A médio prazo, 2030 e 40, ele já chega a médio. Com 2 graus de aumento da temperatura, que é o objetivo do Acordo de Paris, vamos dizer assim, ele já vai para médio para alto. E com 4 graus ele é muito alto. Então, isso é com a capacidade de adaptação atual, com o que nós sabemos como
nos adaptarmos. Por exemplo, Recife com a capacidade atual. Como que você vai adaptar Recife ao aumento do nível do mar? Com as ferramentas que nós temos hoje. E vamos supor que a gente tenha um potencial de adaptação adicional. Nós vamos fazer muito mais atividades de adaptação, com alta adaptação. Por exemplo, Recife seria construção de diques nas praias, nas várzeas dos rios, etc., etc. No presente, com alta capacidade de adaptação, você reduz para muito baixo o risco. Mas quando você vai para 4 graus, você reduz quase nada. Então, é só para mostrar que a adaptação tem um limite. Tem um limite, quer dizer, quanto se aumenta muito a adaptação, você tem limite. E é fácil perceber isso aqui. Com 4 graus, o aumento do nível do mar já se torna tão acelerado que obras de engenharia, eventualmente, não terão mais condição de fazer muito. E eu quero também aqui dar alguns limites que eu coloquei no fim do outro slide. Há limites absolutos, há limites que, se nós passarmos, não há mais capacidade de adaptação, e eu vou dar 3 exemplos aqui. Um deles, no muito longo prazo, que é o prazo de séculos a milênio, é o aumento do nível do mar. Olha, hoje tem muita evidência científica, eu não tenho tempo de revisar toda aqui, mas se a temperatura na Groenlândia passar de 2 graus, toda aquela geleira vai desaparecer entre 1.000 e 2.000 anos. Toda a geleira da Groenlândia. Quanto aumenta o nível do mar? 7 metros. É um processo lento? Em 7 metros você consegue tirar todo mundo da zona costeira? Consegue. Mas, assim, se você olhar a civilização que nós construímos, um patrimônio cultural, 120 mil anos atrás, no último período interglacial, a temperatura estava exatamente a que ela está hoje. 1 grau e meio acima do que estava antes. O nível do mar chegou até 10 metros acima. Então, o nível de equilíbrio do mar, quer dizer, das geleiras continentais, Groenlândia, Antártica, com também Alpes, Andes, mas essas são pequenas. O que controla mesmo é Groenlândia e Antártica. O nível de equilíbrio de uma certa temperatura com as geleiras, mostrado no último interglacial e outros interglaciais anteriores, é entre 6 e 10 metros acima do nível do mar de hoje. Migrar para o interior mas esse é um limite se nós quisermos manter as cidades como nós conhecemos há séculos ou milênio. Essa é só a Groenlândia. Antártica também é mais lento, mas é inexorável. Então, com 3 graus de aumento da temperatura, nós estamos falando um aumento a longo prazo, isso é milênio, 1 a 2 mil anos, de até 10 metros ou mais do nível do mar. Então, esse é um limite absoluto para a manutenção das cidades costeiras. Mesmo a mais curto prazo, o IPCC projeta até 2100, no cenário de altas emissões, até 1 metro. 1 metro. E nós temos inúmeras cidades com vulnerabilidade. 1 metro já seria um aumento do nível do mar catastrófico para Recife. 1 metro. Catastrófico. E talvez isso não dê muito para evitar, porque já tem uma boa parte desse aumento já está comprometido. Esse saiu no jornal do fim de semana lá em São Paulo, que as praias, por exemplo, essa Icaraí, Caucaí, em Fortaleza, elas estão já diminuindo muito. É uma coisa complexa, a diminuição de uma praia não é só o aumento do nível do mar, muda a direção de corrente, muda a direção de vento, mas também muito disso já é provocado por mudanças dos sistemas atmosféricos, das tempestades sobre os oceanos. Então, as tempestades, vamos dizer assim, a frequência das ondas que chegam na costa tem muito a ver com as tempestades, ou tem quase tudo a ver com as tempestades oceânicas. Essas tempestades já estão mudando com o aquecimento global, então, além do aumento do nível do mar, nós também temos esses fenômenos que são inexoráveis, e talvez a parte onde o Brasil está mais atrasado em política de adaptação é litoral, é zona costeira. Dificílima questão, mas, por exemplo, quando eu vejo a cada mês ou a cada 2 meses se inaugura, eu não conheço muito a questão imobiliária aqui em Recife, mas eu acompanho mais do Rio de Janeiro, que está mais perto de casa, a cada 2 meses inaugura uma nova área residencial no oeste do Rio de Janeiro, na Jacarepaguá, que está a meio metro acima do nível do mar. Olha, quem está comprando uma casa, às vezes de alto luxo, ali os bisnetos não mais
terão a casa. E, então, parece que é uma despreocupação, as pessoas não estão atinadas que isso aqui é um fenômeno inexorável. Inexorável, não tem muito o que fazer. A gente pode parar as emissões amanhã, esse 50 centímetros a 1 metro, ou mais de 1 metro, está garantido a acontecer até 2100, até 2150. Então, essa é uma realidade que ainda não atinamos. Um outro limite absoluto, que até recentemente quase ninguém sabia, era da nossa saúde, né? Da nossa fisiologia humana. Nós não aguentamos temperaturas acima de 35 graus quando a umidade do ar é 100%. A umidade relativa do ar é 100%. É muito simples de entender. Com 35 graus, nosso corpo não consegue perder calor para o ambiente, que ele está um pouquinho acima de 35, e com 100% de umidade relativa do ar, nós não conseguimos evaporar a transpiração. Então, os dois mecanismos termorreguladores dos mamíferos, e de muitos animais, não só mamíferos, mas dos mamíferos, eles param de funcionar. Se você não consegue perder o calor que o seu metabolismo interno está gerando continuamente, quanto tempo uma pessoa resiste? Uma pessoa muito saudável, 3 horas. Um bebê ou uma pessoa idosa, meia hora. Isso é conhecido da medicina, da biometeorologia, isso é muito conhecido. Mas parecia que nós estávamos muito distantes desses limites. Não estamos. Esse é um cenário de quanto no mundo, mas no Brasil, se a temperatura subir 7 graus. Parece muito, mas naquele outro cenário, 7 graus você atinge antes de 2150. Toda essa região aqui do Brasil fica inabitável para alguém ficar fora do ambiente. A temperatura estará permanentemente acima desses limites. Não é, eu até fiz a tabelinha aqui, é 35 graus e 100% de umidade, mas, por exemplo, é 43 graus e 58% de umidade. Então, se você está, por exemplo, as cidades costeiras da Península Arábica, Doha, Abu Dhabi, Dubai, onde vai ter a Copa de 2022, elas são inabitáveis no final do século. Essas 3 cidades estarão inabitáveis durante o verão inteiro, todo o verão. E aí você pode até imaginar um mundo que todo mundo vai estar em ambiente climatizado. Mas é outro mundo. Quer dizer, eu quis ressaltar aqui um limite absoluto. Um limite absoluto para... Existem vários outros, hein? Eu não quis dizer todos. Tem de agricultura, por exemplo, soja não produz mais raízes com temperaturas acima de 38 graus. E cada uma dessas plantas que produzem os grãos que alimentam o mundo tem um certo limite. Então, você não pode pensar que você vai adaptar sempre. São limites absolutos e que não teriam como nós acharmos soluções para esses limites. O Acordo de Paris, a urgência de combater um pouco dessa lógica que eu coloco aqui, do limite absoluto, é por quê? É para exatamente reforçar o ponto de que não há solução que não seja reduzir o risco futuro através da redução das emissões. Quer dizer, por 20 anos houve o debate quanto você investe em redução das emissões, ou você espera mais as tecnologias ficarem mais baratas para reduzir emissões, e aí você, no meio tempo, você atua mais em adaptação, e o ponto desse buscar os limites absolutos é dizer, não existe essa possibilidade, porque existe limite absoluto. Então, por exemplo, para a fisiologia humana, você não pode deixar passar de certos limites que o planeta não teria condição de abrigar 9 bilhões de pessoas se todas tiverem que ficar em ambiente climatizado. É mais ou menos, por exemplo, se você é um mineiro no altiplano boliviano das minas de cobre, é isso. Lá vivem pouquíssimas pessoas, as pessoas trabalham durante 2 horas fora, ainda naquelas máquinas todas climatizadas, mas logo sai dali, vive dentro do alojamento, é mais ou menos isso. Eu já visitei uma dessas minas, e é uma coisa assim, parece Lua ou Marte, dá para abrigar num ambiente completamente artificial, poucas pessoas, e não o mundo como nós conhecemos. Logicamente, o Acordo de Paris, ele veio de forma mais surpreendente ainda, até os cientistas estavam otimistas, mas ele acabou se revelando até mais
mais positivo, como um grande acordo de todos os países, e ele põe como um mandato importantíssimo reduzir as emissões para atingir 2 graus, no máximo, até o final do século, e pela pressão muito visível dos países ilha, esse número caiu para 1,5. Por que 1,5? Porque é nesse limite de 1,5 para 2 que você derrete as geleiras da Groenlândia e acelera o derretimento das geleiras da Antártica Ocidental. 1,5, você tem um derretimento, mas, vamos dizer assim, não passaria de talvez 1 metro, 80 centímetros a longo prazo. 2, você já tem um risco de muitos metros a longo prazo. E essa é a diferença entre a maior parte das ilhas continuarem a existir, e eles querem continuar a existir como países, com a sua soberania e com a sua cultura, e não tem que migrar para outras regiões continentais mais altas. Então, muito tem a ver, mas não é só as ilhas, elas tiveram um papel muito importante de pressão política, é porque os riscos todos, por exemplo, com 1,5, realmente esse risco fisiológico para a saúde humana, ele praticamente desaparece, o risco da biodiversidade decresce muito com 1,5 em relação a 2. Então, esse é um enorme desafio, porque ele é um desafio de reduzir as emissões. Onde nós estamos no compromisso? Aqui tem as emissões, né? Aqui já soma todos os gases que a gente chama CO2 equivalente, aqui tem gás carbônico, metano, óxidos nitrosos, ozônio, etc. Os CFCs também estão aqui. E aqui nós já estamos chegando aí a 50. Aquele azul seria aquela trajetória do RCP 8.5, e as trajetórias comprometidas com esse INDC, é National Determined Contributions, as contribuições que os países concordaram. O Brasil concordou, a do Brasil é muito ambiciosa, mas veja o que seria necessário de emissão para 2 graus e para 1,5. Quer dizer, nós temos ainda uma lacuna enorme, enorme. Nós estamos falando com as emissões atuais, com os compromissos atuais, que é aquela faixa rosa, nós estamos falando entre 2,7 e 3,5 graus de aumento. Então, nós temos um enorme gap. E quais seriam as emissões acumuladas de CO2 entre 2010 e 2100? Isso é acumulado, né? Nós já emitimos quase 2 trilhões de toneladas de CO2, 1.900 bilhões, e elas vão aumentar, e depois elas teriam que diminuir para limitar em 1,5 graus. E quais seriam as trajetórias de emissões aqui? Bem, emissões humanas, esse aqui é o CO2, aqui é CO2 realmente, não é CO2 equivalente. Ela tem que, olha aqui, ela tem que cair para 0 até meados do século. Isso é para ter o cenário de 1,5 graus. E o que teria que acontecer? Hoje, lembra que eu falei dos sumidouros, né? Então, esses são os sumidouros terrestres e oceânicos, com as suas faixas de incerteza. Isso aqui é o que está acontecendo hoje. Com a mudança, com a redução das emissões, você reduz o gradiente entre o CO2 da atmosfera e do oceano, você também reduz a capacidade do oceano de absorver. Então, o sumidouro oceânico vai desaparecendo com o tempo. O sumidouro terrestre também vai desaparecendo com o tempo. Então, a única maneira de você atingir 1,5 graus é você zerar até meados do século a emissão fóssil. A emissão de combustível fóssil, você transformar a emissão de desmatamento em absorção, sequestro de carbono, restauração florestal, e você criar a engenharia, que é chamado a bioenergia, a captura permanente dos efluentes do biocombustível. Então, você teria uma termoelétrica a biocombustível, e ela emite o CO2, e você
pega aquele CO2 e joga num poço profundo, você tira aquele CO2 do sistema. A fotossíntese tira da atmosfera e na hora que você usa aquela energia numa termoelétrica, você tira do sistema. Então, é um enorme desafio para que você tenha, no final do século, emissões negativas, que é a única maneira de manter 1,5 graus. Aqui eu vou fazer breves comentários, então, dos tópicos de hoje e de amanhã dessa reunião. O Brasil tem a NDC brasileira são muito ambiciosas, nós queremos descer a ladeira e baixar as nossas emissões até 2030, hoje são na faixa de 6,8 toneladas de CO2 equivalente per capita cada brasileiro, e com o aumento da população previsto até 2030, nós queremos chegar a 5,2, todos os setores têm que contribuir. Eu aqui mencionei um pouco essas emissões globais do setor de aviação, 2%, como que esse Carbon Offsetting and Reduction Scheme poderia colaborar, e vocês vão tratar disso, eu não vou tratar disso, até porque eu estou aprendendo, comecei a aprender mais isso hoje de manhã, depois do café, na nossa conversa aqui vindo para cá. Mas eu quero falar dois riscos. Um é a oportunidade, porque tem o offsetting e tem o reduction, né? Nessa estratégia do setor de aviação internacional. Então, deixa eu dizer primeiro a oportunidade. A oportunidade é offsetting. E tem havido já propostas nesse sentido, principalmente para a Amazônia. O que a NDC brasileira, ela quer zerar o desmatamento ilegal até 2030 e ela restaurar 12 milhões de hectares de florestas até 2030. Mas isso é a proposta brasileira, e o Brasil fechou questão de que ele não vai fazer offset dessa meta. Então, offsetting, eventualmente, teria que ser além desta meta. Tem que ir além. Então, as estimativas são que, com esse offset no mercado de aviação e com uma eventual taxa de carbono, que até o Partido Republicano dos Estados Unidos defende, que até a Shell defende, todo mundo agora do setor de combustíveis fósseis começa a defender. Então, é muito possível, eu não vou dizer provável, porque seria futurismo, é possível que realmente apareça um mercado de carbono de alto valor econômico. Essa é uma projeção, feita por esse Environment Defense Fund dos Estados Unidos, o ano passado, e eles estimam que até 2030 o preço do carbono pode chegar a passar de 40, 50 dólares por tonelada de CO2. Então, isso é um valor econômico muito grande. Então, o que eu imagino é que, nesse cenário, o que seria o adicional que o Brasil podia se beneficiar e virar um grande usuário desse offsetting? Não precisa em 2030, isso é um processo. Na medida que o preço da tonelada de carbono no mercado internacional subir, isso se torna cada vez mais atraente, que é ir além da NDC brasileira, zerar todo o desmatamento, que é diferente de zerar só o desmatamento ilegal, e aumentar, principalmente, passar de 12 milhões de hectares. Veja bem, a Amazônia tem 25, 27 milhões de hectares de áreas completamente degradadas. Isso é só a Amazônia. Quando soma Cerrado, quando soma Caatinga, o bioma mais degradado do Brasil é Caatinga. Caatinga absorve menos carbono, mas é degradado e tem muita área. Cerrado, Mata Atlântica, só tem 12% de Mata Atlântica, ou menos. Então, quando você soma todo o potencial de áreas degradadas no Brasil, nós estamos realmente falando em uma quantidade muito, muito, muito maior. Nós estamos falando, de fato, 200 milhões de hectares. Mas, aqui, sendo mais modesto, quer dizer, se o Brasil ultrapassar essa meta de 12 milhões e reduzir o desmatamento a quase zero, o Brasil poderia se qualificar para competir nesse mercado. Isso seria muito produtivo. E eu por falta de tempo, eu não vou mostrar tudo para vocês, mas vários cálculos já foram feitos, que com 40 dólares a tonelada, se paga muito todo o custo adicional que se teria para preservar a floresta amazônica e para restaurar mais 10, 12, 15 milhões de hectares. Então, essa questão da aviação pode ser um elemento muito importante que possa contribuir
para esse mundo. Mas onde que eu vejo um risco? É porque junto, esse é aquele primeiro slide é o lado da redução, do offsetting. Mas agora a redução mesmo das emissões, com a produção do biocombustível. Aí eu vejo um risco. Começam a surgir, essa aqui é de Killing, ainda não publicada, mas ele me mandou esse estudo, que é produzir biocombustível para aviação na Amazônia. Aí eu vejo um risco. E a proposta do Killing é Dendê, palm oil. A proposta dele, na aparência, parece muito boa. É só usar a área degradada da Amazônia, a área já degradada, que seria usada até para restauração florestal. E aí ele faz uma série essa aqui que ele chama Zero Deforestation Palm Oil, né? E ele faz aqui o footprint de você criar uma série desses biojet, de cooking oil, soja, rapeseed, alga, palm oil lá do Sudeste Asiático, e chega à conclusão que o que tem a melhor relação em toda a cadeia é Zero Deforestation Palm Oil, na Amazônia. Então, essas propostas começam a circular. Qual é a minha preocupação? Minha preocupação é que o exemplo do Dendê na Ásia foi terrível. O desmatamento da Indonésia, principalmente Indonésia, mas de outros, Malásia, Tailândia, tem muito a ver com a expansão muito rápida do óleo de Dendê, principalmente para gerar biocombustível, porque a Europa compra muito desse biocombustível. Então, eu acho que isso é um risco. Eu acho que o offsetting com restauração e com avoided deforestation é uma grande oportunidade para a Amazônia. Essas propostas enorme, ele está querendo aqui fazer uma produção gigantesca, propondo uma produção gigantesca de óleo de palma, óleo de Dendê, nas áreas degradadas da Amazônia. Eu vejo isso como um risco. E o outro tópico de amanhã, energias renováveis e desenvolvimento sustentável no Nordeste. O Brasil está muito atrasado na sua... Veja os objetivos de... alguma coisa não sai. Aqui, o Brasil... Não consigo ler. Bom, o Brasil tem um grande percentual da sua matriz que é energética. Hoje é 39%, 2020, 45%, 46%. Hidroelétrica, biocombustível, eólica, solar. A China prevê 20% em 2030 e a Índia prevê 55% em 2030. Mas quando a gente olha cada tipo de energia, aqui é vento e lá é solar, veja o Brasil como ele é tímido, modesto. Vamos pensar, isso aqui é plano oficial de energia do Brasil. 2020, 2 gigawatts, espero que vocês estejam familiarizados com essa unidade, 1 gigawatt é 1.000 megawatts. 1 gigawatt é, por exemplo, uma grande usina termoelétrica é 1 gigawatt, uma nuclear é 1 gigawatt, é só para dar uma ideia. Uma grande... Itaipu, 12 gigawatts. 2 gigawatts em 2020. Índia, 100 gigawatts. China, 100 gigawatts. Isso é solar. Eólica, o Brasil, 12,5. Índia, 60. China, 200. São países maiores, com população maior, mas o Brasil tem um maior potencial nessas energias que esses países. O Brasil está muito tímido. Está muito tímido. Isso não significa que as coisas não tenham acontecido, elas têm acontecido. Eólica, nosso enorme potencial. Com torres de 100 metros ou mais altas, hoje já tem torre até de 160 metros de eólica. Qualquer projeto de eólica hoje, as torres são 100, 120, 130. O Brasil tem um potencial realizável de 900 gigawatts. Qual é o que o Brasil precisa de energia até 2030? 200 e poucos gigawatts. Só de eólica intermitente, mas olha a capacidade, só para dizer a capacidade, o recurso existe. Só no Nordeste, 309. Isso é com torre de 100 metros. Hoje, um novo estudo mostrou
250 gigawatts só na Bahia, com torres de 120, 130 metros. Isso é só para dizer o potencial. É gigantesco. Não dá nem para utilizar todo esse potencial, que o Brasil nunca vai consumir tanta energia elétrica. Isso é só eólica. E é só eólica onshore, só eólica aqui. Quando você pega, aqui tem um lugar de máximo vento offshore, que só esse lugarzinho aqui te dá mais uns 200 gigawatts de eólica offshore. Vários estudos foram feitos para ver se as mudanças climáticas poderiam diminuir o potencial de eólica. Eu não vou entrar em todos os detalhes, a resposta é não. Em todo o Nordeste, qualquer mudança climática eólica não se altera significativamente. Se acontece alguma coisa, aumenta o potencial. Solar. O Brasil também tem um enorme fluxo, um dos maiores fluxos de energia solar aproveitável. O Nordeste é o nosso local com maior fluxo no Brasil. Só para comparar, as cores são as mesmas. O potencial do Brasil, perto do potencial da Europa, só comparável com o sul da Península Ibérica. E aqui, só para dar uma ideia, desculpe que aqui a figura está em outra unidade, não é mais gigawatt, mas eu pus aqui a unidade, 1 petawatt-hora por ano. 115, mais ou menos, 114 gigawatts. Só para dizer para vocês, então, esse aqui é o fotovoltaico, só colocando as placas solares nos lagos das hidrelétricas. Isso foi feito um cálculo. Isso aqui é para as placas solares não atrapalharem a agricultura. Então, onde que... Não vamos colocar a placa solar, porque sempre vem uma crítica. Você vai tirar a agricultura... Não, vamos tirar a placa solar de qualquer interferência com a agricultura. Em áreas degradadas é gigantesco, porque o Brasil tem tanta área degradada. O eólico onshore, o eólico offshore é maior ainda. O potencial hídrico do Brasil é grande, mas olha em comparação. E essa é a demanda total, o que realmente nós consumimos de energia atualmente por ano. Então, isso só para mostrar que não há como nunca o Brasil usar esse potencial. Ele tem que ver a maneira mais econômica de ir buscando cada um desses potenciais. A questão do Nordeste, do desenvolvimento do Nordeste, né? O Nordeste é uma região pobre, a mais pobre do Brasil. Esse é o IDH do Brasil, 2010, 0,73. Vocês veem aqui o IDH dos vários estados. Quando você vai para municípios do semiárido, isso cai bastante, os mais baixos do Brasil. 22 milhões de pessoas no semiárido, 80% vivem e dependem da agricultura não irrigada. Só para colocar um pouco esse quadro, milhões de estabelecimentos agrícolas. E o que nós vimos nos últimos 5 anos, e nós estamos no 6º ano de seca? Nós vimos uma enorme diminuição das chuvas e despencou, colapsou a produção agropecuária e os recursos hídricos, inclusive com riscos até abastecimento de cidades. Inclusive essa cidade também, que está numa região mais úmida, mas correu riscos. Então, eu estive pensando, isso aqui é uma provocação para a reunião de amanhã, energia renovável para o Nordeste. Como que é energia renovável? Então, é o seguinte, o Celso Furtado, na década de 50, ele escreveu um livro clássico de desenvolvimento do Brasil e ele falava que a solução para o Nordeste é a industrialização. Foram várias coisas tentadas, a Sudene era um projeto inicialmente que era voltado para criar uma industrialização no Nordeste, mas houve, certamente, o Nordeste hoje, e Recife é um bom exemplo, nem se compara, mas a industrialização não se viabilizou como uma solução para esses 22 milhões de agricultores familiares do semiárido. Ela se viabilizou em grandes polos, como Salvador, Camaçari, Recife e outras regiões aqui, outras cidades aqui, Fortaleza, mas ela não virou uma solução para grande parte da população do Nordeste. Um grande recurso na agricultura está ficando inviável, porque sempre foi marginal, por causa da variabilidade climática, das secas, e com as mudanças climáticas vai haver mais secas e vai diminuir as chuvas. Então, tudo que depende da água se torna mais crítico, já é e se tornará mais crítico. Mas o Nordeste, como eu acabei de mostrar, tem imenso potencial de energia renovável. Então, será que isso pode alavancar um novo modelo? Eu não sei, eu quero colocar essa questão. Eu coloquei num artigo de jornal que eu escrevi em janeiro e deixei assim retoricamente uma pergunta. E essa pergunta
eu acho que ela existe e ela precisaria ser respondida. Bom, em primeiro lugar, é lógico que a agricultura renovável pode já, alguns estudos, aqui Costa e Leão Filho, que mostram o potencial da própria energia solar e da energia eólica serem os insumos energéticos que uma agricultura melhor precisa, principalmente a agricultura irrigada. Quer dizer, vocês têm um potencial tão grande que você pode ter soluções locais de uma agricultura moderna. Mas essa não é a agricultura, em geral, praticada por grande parte desses 22 milhões de habitantes da agricultura familiar do Nordeste. Mas existe esse potencial, a energia renovável pode ser um elemento importante de barateamento de custos a longo prazo e soluções locais. Mas o que mais, essa parte aqui eu vou só mostrar, o que é o grande desafio, né? Na Alemanha, que aqui nós temos uma parceria cultural e científica com a Alemanha, a energia, principalmente a eólica e a solar, gerou centenas de milhares de empregos. Então, para cada megawatt que você instala, a energia eólica e solar gera muito mais emprego do que termoelétrica fóssil, do que hidroelétrica. Isso é conhecidíssimo, está totalmente mapeado. Então, é um gerador de empregos, muito mais, em bons empregos. E aí você vê essas manchetes, né? 40 mil novas vagas no Brasil, aí já é 195 mil eólica e solar, ainda pouquíssimo desenvolvida no Brasil. A questão é da dimensão. Então, vamos imaginar que essa energia aqui no Nordeste, solar e eólica, aqui é eólica, solar não é muito diferente. Se ela gera uma grande densidade de empregos de boa qualidade, e aí a gente vê que não tanto. Olha aqui, volume de empregos alto é para instalação e desinstalação desses sistemas. Mas a localização dos empregos, muitos são local, mas a maioria são temporários, e o nível de especialização é alto. Então, não é um emprego que você possa facilmente transferir de uma população que era de agricultores familiares para esse tipo de emprego. Onde poderia se absorver um contingente maior é operação e manutenção, mas o volume de empregos é relativamente baixo. É local, é estável, e a nível de especialização é médio. Isso aqui está no alcance de você fazer essa conversão. As torres estão distribuídas em todas as regiões. Poderia ser uma fonte de empregos muito importante. E o desenvolvimento tecnológico é médio, é estável, mas é muito alta. Isso seria muito mais para empresas, startups, empresas de tecnologia, que estariam, logicamente, nas capitais, estariam em Recife, Fortaleza, Salvador, e Campina Grande, cidades médias e cidades maiores. Dificilmente seria um emprego para essa população. Então, o que esse gráfico mostra? Ele mostra que, mesmo o Nordeste se tornando, já é o principal produtor de energia eólica e poderá ser o principal produtor de energia solar nos próximos anos, décadas, você não consegue imaginar que essa geração de empregos consegue adequadamente se prever uma transição da agricultura de sequeiro para essas atividades melhor remuneradas. Então, lógico que pode absorver, sim, pode ser um modelo. Então, essa questão precisa ainda, isso que eu deixo um pouco com provocação para amanhã, quer dizer, esse é um grande potencial, enorme potencial. O Nordeste vai ser o grande produtor de energia do Brasil, como eram as hidrelétricas do Sudeste e do Centro-Oeste, como são. Em 20 anos ou 30 anos, a maior produção de energia do Brasil vai estar aqui. Vai ser eólica e solar. Mas isso vai absorver centenas de milhares de empregos, mas não milhões, e com uma qualificação diferente. Então, essa questão permanece. O uso do território. Eu li um pouquinho sobre isso, não há estudos ainda que mapeiam isso muito bem, mas o que eu percebi é que
Na repartição de benefícios, alguém que cede a sua propriedade agrícola para a instalação de uma torre, ainda não há um marco legal claro que faça uma repartição, na minha opinião, justa de benefícios. Aí, a todo tipo, houve uma grande corrida nos pontos máximos de eólica de grandes empresas para comprar, que eu acho que isso é injusto, porque comprou muito barato. E depois, mais recentemente, houve uma reação, e aí tem um aluguel, vamos dizer assim, um leasing, mas a remuneração dos poucos lugares que isso está acontecendo é uma remuneração muito baixa. É uma remuneração que não torna, por exemplo, aquela pessoa que cede a sua área e faz um leasing, aquela renda não permite a pessoa, por exemplo, ser considerada nem classe C, o que me parece uma renda muito baixa ainda. Mas isso não há estudos ainda abrangentes desses experimentos que estão acontecendo na prática do dia a dia, porque são milhares e milhares dessas torres já em operação no Nordeste. Bom, e por fim, eu vou ser bem rápido aqui, esse é exatamente o artigo que eu publiquei hoje no jornal Valor Econômico, e eu faço um pouco uma reflexão sobre essa pergunta retórica aqui. E se os Estados Unidos abandonarem o Acordo de Paris? Quais poderiam ser as implicações? Deixa eu começar com uma pergunta. Isso está havendo uma onda crescente de manifestações contra o Trump, inclusive da comunidade científica. Isso foi, acho que foi dia 17 ou 18 de fevereiro, na reunião anual da Sociedade Americana para o Progresso da Ciência, em Boston, e eu até capturei essa frase, que foi do segundo presidente americano, John Adams, que você não realmente, você pode se iludir, mas você não pode mudar os fatos. E, às vezes, políticos procuram, nessa fase chamada da pós-verdade, ainda mais justificar a mudança dos fatos, mas isso nunca deu certo na história recente da humanidade e dificilmente você consegue mudar os fatos permanentemente. Então, eu começo assim, ó, eu vou fazer uma pergunta. Se eu chegar para vocês e falar, um candidato a presidente de um país nega, durante a campanha eleitoral, um consenso científico amplamente estabelecido em décadas de pesquisas sérias sobre fatos de grande impacto global. Após ser eleito, mantém posição ambígua e nomeia negacionistas como autodirigentes de seu governo. Estes dão visibilidade a uma minoria de cientistas negacionistas e suspendem ou atrasam a implementação de políticas de mitigação. Isso, logicamente, é uma descrição perfeita do Trump, não é? Mas, na verdade, tem muitos exemplos desses. Tem muitos exemplos na história recente da nossa sociedade. Então, deixa eu começar com outro, que é, eu pergunto, o combate está em risco? O presidente Trump foi muito ambíguo, né? Ele falou uma coisa na campanha, depois ele, na entrevista com o New York Times, ele falou outra, mas eu vou mostrar que ele é ambíguo de propósito, mas ele continua muito crítico a ações. Mas deixa eu começar antes. Um outro presidente, na África do Sul, que entre 99 e 2008, e alguns de vocês talvez se lembrem disso, um presidente de um país eleito democraticamente, ele negou a relação entre HIV e AIDS. Isso é 1999, essa relação cientificamente já estava total e completamente estabelecida. Tão certeza da relação de HIV com AIDS, quanto nós temos do consenso de que são as ações humanas, são os gases de efeito estufa que nós estamos emitindo, que causam grande parte do aquecimento global. O nível de consenso é muito parecido. Mas ele negou, e ele fez uma coisa, ele chamou uma ministra da Saúde negacionista, ele deu espaço para alguns pseudocientistas negacionistas, que tiveram visibilidade, e ele suspendeu o uso de antirretrovirais no sistema público de saúde da África do Sul, até o dia que ele saiu. E houve muito protesto, tal. Então, eu quis mostrar para vocês que essa não é a primeira vez. Mas alguém podia dizer que isso aconteceu
esse obscurantismo científico não aconteceria num país desenvolvido, não aconteceria na Alemanha, não aconteceria nos Estados Unidos, potências mundiais na geração de conhecimento, poderia ser atribuído a um grau de desenvolvimento de um país com incapacidade de apropriação de ciência para benefício da população, por razões religiosas, místicas, ou outras, mas realmente o obscurantismo científico, uma coisa de país atrasado, país que isso não aconteceria num país desenvolvido. Ou uma outra possibilidade seria que tal postura seria típica de regimes totalitários, em que a ciência deve conformar-se à ideologia, e nós já vimos isso. Qual o exemplo clássico do século XX da ciência se conformando à ideologia? É na ex-União Soviética, o famoso presidente da Academia de Ciências Agrícolas da União Soviética, Lysenko, que, por razões ideológicas, ele não aceitou a genética de Mendel. Ele proibiu que na União Soviética se fizesse pesquisa agrícola com o que Mendel desenvolveu no século XIX e todo o avanço que a genética teve no início do século XX, e ele criou uma outra genética, não ele, mas outros cientistas ou pseudocientistas soviéticos, que chamava hibridismo, e que atrasou o avanço da produção de alimentos na União Soviética gigantescamente, que era proibido usar a ciência da genética moderna do século XX, inclusive um pouco, não tudo, mas um pouco das crises terríveis que mataram milhões de pessoas na União Soviética de fome, além das guerras e do frio, também tem a ver com o atraso que a ciência agrícola na União Soviética. E ele tinha que conformar a ideologia. A genética mendeliana era contra a teoria marxista, segundo ele. E ele atrasou demais até, na verdade, 1964, quando eles abandonaram o hibridismo e a genética adotou o que eram os princípios muito bem estabelecidos. Então, dois exemplos que quando a ciência de obscurantismo científico. Mas acontece hoje nos Estados Unidos. Eu acho que eu trago esses dois exemplos para mostrar que os Estados Unidos é uma potência científica, não é um país atrasado, não é um país democrático, não é um país que a ideologia domina a ciência, mas isso está acontecendo nos Estados Unidos. O roteiro é idêntico, né? A escolha de negacionistas, né, em posições-chave, principalmente o Scott Pruitt, que é o novo presidente da Agência Ambiental dos Estados Unidos, que nega completamente a relação, e o novo secretário de Estado, lógico, um interesse direto da sua vida profissional numa petroleira. Ele não chega a negar abertamente, mas ele é ambíguo também, e principalmente, muito preocupante para a área científica, é que o novo cientista-chefe, o Science Advisor do presidente, é esse físico que, surpreendentemente, diz que aquecimento global faz parte de teorias que não se sustentam, e acredita em muitas teorias conspiratórias. Então, esses são os principais conselheiros e decisores políticos do presidente Trump. O Tillerson, ele falou, o aumento dos gases de efeito estufa na atmosfera tem um efeito. A nossa capacidade de prever esse efeito é muito limitado. Isso, obviamente, não se sustenta cientificamente. E ele, logicamente, tem um histórico dentro de uma petroleira e tem vários interesses dentro de continuar as emissões e os lucros das petroleiras. E esse é muito pior até, que diz que o dióxido de carbono não é um fator principal para o aquecimento global. E realmente não é surpresa que no orçamento que o presidente Trump apresenta ao Congresso para o orçamento 2017-2018, que começa em setembro de 2017,
2017 tem um corte de 26% na Agência Ambiental Americana e praticamente todo o esforço em monitoramento climático e monitoramento dos gases vai desaparecer se o Congresso não revisar esse orçamento. E esse, pior ainda, que eu acho que esse é um dos piores, até porque é cientista, que diz que o aquecimento global é bom para nós. Viver num país quente é melhor do que viver num país menos quente. E também que aumenta a produção agrícola, o que já se mostrou não ser necessariamente verdade. Tem um pequeno aumento por algumas décadas na produção agrícola do Canadá e da Sibéria, que áreas geladas se tornam apropriadas para a agricultura, mas é um efeito muito pequeno perto dos prejuízos à agricultura mundial. E o aquecimento também parece ser devido principalmente a causas naturais, não a níveis crescentes de dióxido de carbono. Então, esse é o conselheiro científico do presidente. Ele também se cercou demais o Departamento de Energia, muito importante, né? Um defensor dos combustíveis fósseis. E veja bem, Estados Unidos, junto com a Alemanha e China, são os países que mais têm a apropriação das energias renováveis, solar, principalmente eólica e solar. Nos Estados Unidos, essas formas de energia já geraram milhões de empregos. Milhões de empregos. Então, há, logicamente, uma preocupação dessas escolhas, o de energia, é de não desacelerar a implantação das energias renováveis. E o novo secretário de Energia, defendendo a produção de carvão, principalmente carvão, em muitos estados americanos, defende o uso dessas fontes, principalmente. Então, é um corpo muito preocupante e o Trump também, ao New York Times, disse: ninguém realmente sabe se a mudança climática é real. É um equívoco dizer que a evidência científica para o aquecimento do sistema climático ela é real. Faltou uma frase aqui. Então, ele coloca dúvida, ele é ambíguo, mas as nomeações dele sobre o risco de sair do acordo. Ele, vamos dizer assim, é muito difícil prever, mas mesmo que os Estados Unidos não saia formalmente do acordo, é muito difícil imaginar que o ritmo de implementação, porque nós só tivemos o Acordo de Paris porque os Estados Unidos e a China chegaram num acordo. Em 2009, eles não chegaram num acordo. Nós não tivemos sucesso em Copenhague, em 2009. Tivemos muito sucesso em Paris, porque antes já estava tudo... Os Estados Unidos e a China assinaram um acordo no meio de 2015, a trajetória toda foi preparada para ter o sucesso de Paris. Se os Estados Unidos saírem, é um enorme retrocesso. Se os Estados Unidos não saírem, mas não implementarem, os Estados Unidos é o segundo maior emissor, o maior emissor historicamente, e isso ele falou em 2014, provavelmente ele já não... as besteiras que ele falou, o conceito de aquecimento global foi criado pelos chineses, um pouco de teoria da conspiração. Quando fica frio em Washington, em Nova York, ele fala não tem aquecimento global. É uma pessoa extremamente ignorante. É muito surpreendente um presidente com esse nível de ignorância. Por exemplo, só comparando um pouquinho o que o Barack Obama fez, ele preparou a trajetória, inclusive com o Brasil. Aqui destaquei o Brasil e os Estados Unidos assinaram um acordo em 30 de junho de 2015, a presidente Dilma e o presidente Obama, e tem essas metas, que nós temos nas nossas metas, 33% de energias renováveis na matriz energética, na matriz energética toda, e 20% na matriz elétrica, fora hidroeletricidade. E o Brasil pode chegar muito mais, mas eu digo, comparado com outros países, com os Estados Unidos, isso são metas até importantes, o Brasil pode talvez ser o país... Você vê, em 2030 nós vamos estar em 46% de renovável, a Índia vai estar em 55%. O Brasil podia estar a 60%, 70% de renovável se desejasse.
Então, isso era a trajetória que o Obama vinha construindo, e dar as costas, ninguém sabe se vai formalmente, vai procurar retirar, vai depender muito da reação da população. Por outro lado, começa a ter um movimento em outra direção, né? Em outra direção. Até o Partido Republicano é a favor de uma taxa de $40 por tonelada de CO2 emitido nos Estados Unidos, e eles têm uma proposta de distribuir essa taxa para toda a população americana. Então, as pessoas que vão sofrer com o aumento do preço dos combustíveis, da eletricidade, por essa taxa, receberiam de volta do governo essa taxa para poder aumentar o seu subsídio. Com isso, sinalizando uma transição para o abandono, vamos dizer assim, das energias fósseis. E esse é o presidente da Shell. Surpreendentemente, semana passada, ele declarou que todos os países deviam ter taxa de carbono. Esse é o presidente de uma petrolífera. Lógico que ele tem um interesse, que ele quer que boa parte dessa taxa subsidie as próprias petrolíferas na transição para se tornarem grandes produtoras de energia renovável. Elas estão buscando a sua própria sobrevivência. Por quê? Porque começou um grande movimento de desinvestimento em termoelétricas a carvão. Esse movimento já tem atingido uma dimensão global. Hoje já é muito difícil os fundos de investimento, muitos fundos, não todos, muitos fundos de investimento investirem em termoelétricas que vão ser construídas daqui a 10 anos para funcionar até o final do século. Isso está ficando... E aparentemente vai ter um tipping point que ninguém mais vai investir em carvão porque vai ser antieconômico. Não vai dar lucro. Aparentemente, nós somos próximos desse ponto, isso é carvão, mas o próprio presidente da Shell, que não produz carvão, produz petróleo e gás, já percebeu esse movimento mundial e que nós estamos realmente, talvez, essa frase aqui é muito significativa, vindo do presidente. Eu me lembro que, uns 2 anos atrás, eu estava com o ex-cientista-chefe da Grã-Bretanha, Sir Dave King. Nós estávamos discutindo isso em Brasília, e eu perguntei se ele achava que nós teríamos alguma possibilidade de diminuir o uso de energia fóssil se o combustível fóssil fosse algo com total rejeição social. Quer dizer, era uma coisa que acontecesse uma rejeição social. As pessoas falam, não quero mais combustível fóssil, em tudo. E esse é o presidente falando. Quer dizer, o presidente de uma petrolífera já está percebendo que a aceitação social do combustível fóssil em qualquer aplicação, transporte ou energia elétrica, está desaparecendo. Então, esses fenômenos em sistemas sociais, eles nunca são lineares. Nunca ninguém consegue dizer quando que um sistema social vai passar de um estado para outro. Aparentemente, alguns sinais, e o setor de negócios, logicamente, eles querem perceber esses sinais, que eles dependem. Os sistemas sociais do mundo podem não querer ter continuidade do mundo fóssil. Se isso for verdade, as possibilidades, inclusive do presidente Trump, ter muito sucesso vão ser muito diminutas. E, por fim, estou terminando, aí me perguntaram, nesse artigo do jornal, eu escrevi um pouquinho, e o Brasil? Eu acho que o Brasil, nós temos que, se realmente os Estados Unidos der as costas ao Acordo de Paris, e der as costas ao acordo que nós, Brasil, assinamos com os Estados Unidos em 2015, que tinha essas metas paralelas, né? O Brasil ia fazer isso, os Estados Unidos ia fazer coisas semelhantes, e muita colaboração em diminuir também as emissões de desmatamento e as emissões da agricultura. Eu acho que o Brasil tem que ter a sua própria política, não pode ficar atrelado aos Estados Unidos, e nós temos esses enormes desafios na nossa política, né? Que é reduzir o desmatamento em todos os biomas, mas principalmente Cerrado. Cerrado hoje o desmatamento é maior que na Amazônia. Cerrado e Amazônia. O desmatamento voltou a aumentar nos últimos 2 anos, nos 2 biomas, muito preocupante, depois de quedas consecutivas por 10 anos. Esse é o nosso grande potencial. Nós podemos, se quisermos, ser o país mais com a matriz energética mais renovável do mundo. E também a agricultura sustentável. A agricultura sustentável tem uma série de pesquisas mostrando o potencial
uma agricultura resiliente, uma agricultura com muito mais emissões. E eu quero só concluir dizendo os riscos, né? 8 anos depois dessa política suicida do presidente sul-africano, baseado em preconceito e obscurantismo científico, vários estudos, esse é o menor número, tem estudos que foram 500, 600, 700 mil sul-africanos. Hoje a gente sabe, um antirretroviral para HIV prolonga a vida de uma pessoa infectada por anos e décadas. O menor número que eu achei na literatura foram 330 sul-africanos morreram porque não tinham acesso aos antirretrovirais. Então, esse é um dado concreto, o obscurantismo prejudica a população, e eu acho que a atitude do presidente Trump ela é de uma enorme cegueira e responsabilidade, porque se esse atraso eventual que os Estados Unidos possam não ser, junto com a Alemanha, China e Brasil e outros países, líderes nessa transição para a economia verde e para a sustentabilidade, se os Estados Unidos atrasar isso, nós podemos realmente passar de um limite sem volta. Nós somos muito próximos de um limite sem volta, né? Esse limite que muitos estudos indicam que é qualquer coisa entre 2 e 3 graus. Então, existe, sim, um enorme risco do presidente Trump causar ao planeta. Mas o mundo é muito maior que o Trump, e eu acho que a China já sinalizou, a Alemanha, a Europa em geral também, principalmente a Alemanha, e o Brasil também. Nós temos que sinalizar que o mundo é muito maior do que o Trump. E o Trump é muito maior do que os Estados Unidos. Os Estados Unidos é muito maior do que o Trump. Para os que não sabem, esse está se tornando um movimento mundial, até em defesa da ciência. Muitos de nós aqui, quase todos aqui, são da área da ciência. E, a partir daquela marcha em Boston, em fevereiro, no Dia da Terra, Earth Day, 22 de abril, vai haver hoje já mais de 300 lugares com marcha, eu espero que Recife tenha também a sua, vai haver uma grande em São Paulo, eu estarei presente, e muitos colegas. Então, nós temos realmente que defender a ciência como um valor insubstituível para o bem-estar da sociedade e não aceitarmos que a ciência seja atacada como se fosse um credo, uma religião que você escolhe, eu quero essa religião, eu não gosto dessa, eu gosto daquela. A ciência é neutra e a ciência não poderia estar sob o ataque que está recebendo do atual governo americano. E eu acho que o maior legado que nós podemos deixar para os nossos filhos, netos, bisnetos, para gerações futuras, é um mundo igualitário, justo e sustentável. Muito obrigado aí pela paciência de vocês.